aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Então ele já era um tom de desabafo. Ele estava dizendo para eles: me suporta mais uma vez. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse é o trabalho do Evangelho, nos apresentar puros para o esposo Cristo. O próprio Evangelho é o próprio Cristo. Ele está nos preparando para Ele mesmo. Porque nós estamos desposados de Cristo. Quando nós cremos no Evangelho, nós somos noivos de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Ele tem nos preparado para apresentar a si mesmo pura. Mas eu receio que, assim como a serpente, o diabo, enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. A palavra de Deus diz assim, que de tudo o que nós devemos guardar o nosso coração, que é a nossa mente, de onde estão todos os caminhos da vida. Então a mente tem que ser preservada, porque há um receio de que, assim como o diabo, a serpente, enganou Eva, a primeira mulher, e Adão, o primeiro homem, com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e que vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus é puro, é simples, é dinâmico, é algo fácil. O Evangelho, ele precisa produzir vida. E nós não podemos cair no engano de viver um outro Evangelho que não seja o Evangelho que Cristo tem nos ensinado. E que esse Evangelho tem produzido frutos dentro do nosso coração, na nossa mente, dentro do nosso espírito. Paulo diz ali em Gálatas, no capítulo 1, ele diz assim: admira-me também que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro Evangelho. Não há outro Evangelho. Não existe outro Evangelho. Existe o Evangelho, que é Jesus. A maneira mais clara de se viver é viver pelo Evangelho e viver por Cristo. Viver por tudo aquilo que Cristo tem nos ensinado. E por tudo aquilo que estamos desenvolvendo a nossa fé através desses ensinos do Evangelho a cada dia que vivemos. Nós devemos interpretar todas as situações da vida e da existência a partir de Cristo. Admira-me que estáis passando de um Evangelho puro e simples para um outro Evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam querem perverter o Evangelho de Cristo. Nós não podemos perder
a essência do ensino, a pureza do ensino. Como disse o primeiro texto, eu receio que vocês deixem de lado a simplicidade, que hoje em dia, nos nossos dias, a maioria das pessoas tem deixado a simplicidade do Evangelho para viver qualquer coisa que não é o Evangelho, mas em nome do Evangelho. Não sei se vocês me entendem. Mesmo em nome do Evangelho, vivendo um outro Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho tem um espírito. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo. E tudo aquilo que Cristo viveu e foi, é o que precisamos viver e ser. É aquilo que precisamos desenvolver na nossa vida de fé. Eles querem perverter o Evangelho. Mas Paulo alerta em Gálatas que mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue um Evangelho que vá além daquilo que é o Evangelho verdadeiro, que isso seja desprezível, que isso seja anátema, que isso não tenha valor nenhum na sua vida. Por isso que nós precisamos ter o discernimento do Evangelho. Precisamos ter espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Cristo, para conhecer aquilo que é de Cristo, aquela unção que é de Cristo, aquele poder que o Evangelho tem de mudar as nossas percepções da vida. Se alguém prega para vocês, ou instiga você a viver um outro Evangelho, além daquele que você recebeu, que isso seja desprezível, que seja anátema. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? É uma pergunta que a palavra de Deus aqui no livro de Tiago, ela faz. De onde é que procedem contendas e guerras, senão de prazeres que batalham, que militam, que guerreiam com a carne? Lá em Gálatas fala da carne militando contra o espírito militando contra a carne, porque ambos são opostos entre si, para que você não faça o que você realmente quer fazer. Tudo provém dos prazeres. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, vivei a lutar e fazer guerras e nada tendes. Hoje em dia, em todo lugar que você vai, são guerras e contendas. Ou por isso, ou por aquilo, ou por ideologias, ou por qualquer outro tipo de coisa. Hoje nós vivemos no nosso país uma guerra de ideologias, uma guerra sem fim. Não é o assunto aqui, mas o assunto aqui é o Evangelho, qual é a pureza. Nós precisamos ter o discernimento de que Evangelho nós seguimos e que Espírito nós servimos. Você precisa saber a que Espírito você pertence. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Viva acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que estejais firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando o texto aqui fala em fé evangélica,
Não está dizendo que é a fé dos evangélicos. Está dizendo que é a fé do Evangelho. Eu iniciei falando do conceito do Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é o poder para a salvação daquele que crê. A maneira que Jesus viveu é a maneira que você vive. E nós devemos lutar juntos pela fé evangélica, pelo Evangelho, por esse Espírito. Nada fazendo de uma forma desconexa. Devemos estar conectados um ao outro no mesmo Espírito. Estejais firmes em um só Espírito, porque há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Deus sobre todos e tudo. Você compreende, queridos? Lutemos então pelo Evangelho. Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. Consolação de amor. Comunhão do Espírito. Entranhados afetos e misericórdias. Isso precisa existir na vida daqueles que servem ao Evangelho, daqueles que caminham no Evangelho. Para que você esteja nesse espírito, nós precisamos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, sendo unidos de alma, repetindo aquilo que já falei anteriormente, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha só, nada fazendo por partidarismo, tomando parte, nós fizemos parte do mesmo corpo. Nós fizemos parte do mesmo Espírito. Não há vários Espíritos, há um só Espírito que rege a nossa vida, que rege o nosso caminhar, é o Espírito de Cristo. Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um de nós, e isso é para todos nós, cada um considerando o outro melhor que a si mesmo, superior a si mesmo. Gente, tudo que está sendo falado aqui é o espírito daquilo que nós ensinamos e pregamos e falamos sempre. Todo o Evangelho se resume num mandamento só. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, e acabou. Toda a lei se cumpre num só mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Entenderam? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também aquilo que é dos outros. Não faça por partidarismo. Romanos 12, 18. Interessante esse texto, eu vou ler. É um versículo só, mas é algo maravilhoso. Nós precisamos compreender o Evangelho de Jesus. Porque, como Paulo disse, exortando a igreja de Corinto, eu também estou dizendo pela palavra de Deus a nós aqui que nos reunimos e a outras pessoas, e aqueles que vão ouvir essa mensagem na internet, que nós não podemos perder a essência do Evangelho, porque estamos sendo preparados para o noivo. Nós somos a noiva de Jesus, sem mácula, sem ruga, sem pecado. Vocês entendem? Romanos 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, então isso é para nós,
quando depender de mim, quando depender de você, se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Uma coisa que muda é você ter o primeiro passo em direção a desculpa, perdão, como a gente sempre fala, a voltar atrás, a andar a outra milha, e assim por diante, em todos os passos do Evangelho. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não vos vingueis, porque a Deus pertence a vingança de tudo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira em relação às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, ela não produz justiça. O que produz justiça de Deus, você sabe? A justiça que provém da fé e que é baseada onde? No amor. É aí que a justiça de Deus vai operar. Amém? Então, no que depender de nós, tenhamos paz com todos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 12, diz assim, quando Paulo fala lá daquela questão lá, que havia contenda entre os irmãos, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele diz assim, que nós devemos falar todos a mesma coisa. E eu estou me referindo ao Evangelho. Que não haja entre vós divisões, antes inteiramente estejam unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual a disposição mental que nós devemos ter? A disposição mental do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. É a mente de Cristo dentro de nós. Vós possuís a mente de Cristo. 2 Coríntios 12, 20. Olha a atenção que Paulo tem para essa igreja. Ele já falou no capítulo 11, já falou nesses outros textos que eu citei. Tudo são textos de Paulo. E aqui de novo, ó. Temo, pois, que indo eu ter convosco, não vos encontre da forma que eu vos quero. O que Cristo quer de nós? Quer que nós vivamos o Evangelho. O que Deus quer de nós? Quer que nós vivamos a prática do Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E que também vocês me achem diferente do que esperavam. E que haja entre vós contendas, invejas, porfias, iras, detratações, intrigas, orgulhos, tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus acabe por me humilhar no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia e qualquer outro tipo de pecado que cometeram. Olha o cuidado de Paulo com aquela igreja. A palavra do Espírito, através desses textos que eu estou lendo aqui, é que nós tenhamos essa percepção de que precisamos continuar progredindo no Evangelho. Amém? Progredindo, crescendo, desenvolvendo essa fé. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz assim: longe de vós, para fora de nós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícias. Antes sejais uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Gente, quem é que ensina isso? O que eles estão falando nos púlpitos? Hoje ou amanhã vão falar? Eles vão falar isso aqui? Nós vamos falar tudo para agradar o povo, para aprisionar o povo. Agora, falar um ensino desses que nos desperta. Isso aqui não nos faz dormir. Ele nos traz para a realidade da nossa mente. Porque tudo isso aqui, ó, eu não sou um vigia sobre você. É o Espírito Santo dentro de você, trazendo discernimento dentro de você a respeito do seu proceder. Como diz Pedro, nós fomos chamados para uma vida de piedade. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é uma pessoa reverente e submissa à sua própria consciência, do seu proceder, do seu dia a dia. Viver uma vida de piedade, sem ter alguém vigiando você, sem ter alguém cobrando você. Vocês têm o Espírito Santo em vocês. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o quanto ele ouviu a respeito de vocês, o quanto ele sabe a respeito de vocês, o quanto ele conhece o seu coração. Longe de vós todas essas coisas. Hebreus 12:4. Busque a paz. Busque a paz com Deus dentro do seu coração. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é baseada na ira do homem. A justiça de Deus é a justiça da fé, baseada no amor. Busque a sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que procede do alto, do Pai das luzes. Quem é dentre vós sábio e inteligente? Quem tem sabedoria e inteligência entre vocês? Mostre sua sabedoria, sua inteligência. De que forma? Em mansidão de sabedoria, mediante um digno e condigno proceder nas suas obras. Mas, se pelo contrário, tendes no vosso coração inveja amargurada, sentimento de facção, faccioso, não se glorie disso e nem minta contra uma verdade que existe dentro de você. Esta não é a sabedoria que desce do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento de facção, aí há confusão e toda espécie de mal. E toda espécie de mal e coisas ruins. Por isso precisamos, queridos irmãos, saber de que espírito nós somos. Que espírito nos habita. Porque o espírito de sabedoria vem de Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria, porém, é lá do alto. Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente. O que é uma coisa indulgente? É de indulgência. É aquele que absolve o outro. É indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. Ela é imparcial. Ela não tem parcialidade, não vai para um lado e não vai para o outro. Ela é imparcial, sem fingimento, porque é em paz que semeia o fruto da justiça para todos aqueles que promovem a paz. Isso é sabedoria. Isso provém de Deus. E Deus quer plantar essa sabedoria dentro de nós.
Deus quer plantar essa sabedoria. Não se queixem de uns dos outros. Façam tudo sem murmurar. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo já está vencido. As obras do diabo estão destruídas, porque Cristo morreu na cruz e destruiu todo o poder do inferno e da morte. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Finalmente, sede todos de igual ânimo, mesma fé, mesmo espírito, um só coração. Sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúria com injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Em vez de mal dizer, bem diga. Em vez de falar mal, fale bem. Em vez de fazer o mal, faça o bem. Ou não é isso que nós estamos ensinando? Ou não é isso que é o Evangelho? Ou não é essa a nossa prática? Todos os dias, que vai produzir vida em nós e nos outros? Não estão pregando isso na igreja. Porque senão a igreja seria diferente. Pelo menos um bocado de gente andaria, pelo menos nesse caminho. Mas estamos preocupados com muitas outras coisas que não é o ensino do Evangelho, a prática do Evangelho, a vida do Evangelho. Antes, pelo contrário, bendiga, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie o seu falar e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Mas os justos brilharão na justiça de Deus, brilharão com o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Amém?